O desaparecimento do voo 447. O mistério, nunca resolvido, do avião que sumiu no Atlântico. Você já parou para pensar no que é o medo absoluto? Não o medo de uma aranha ou de um filme de terror. Estou falando do medo que paralisa, o medo de estar a 11.000 metros de altitude, no meio da escuridão total do Atlântico, e perceber que o chão sumiu, que a tecnologia que deveria te proteger, de repente te traiu, que a sua vida e a vida de 227 outras almas está nas mãos de um erro que ainda hoje, 15 anos depois, nos assombra e nos persegue. Você embarcaria em um voo sabendo que ele se tornaria o maior e mais sombrio mistério da aviação moderna? Naquela noite de 1º de junho de 2009, o voo Air France 447 decolou do Rio de Janeiro rumo a Paris. Não era apenas um avião. Era um microcosmo de vidas, casais em lua de mel, executivos voltando para casa, famílias brasileiras e europeias. E o que aconteceu nas 4 horas seguintes é uma história de terror indescritível, falha humana em cascata e um abismo de silêncio que engoliu um Airbus A330 inteiro, sem deixar rastros. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre os últimos 4 minutos e 23 segundos do AF447 vai mudar para sempre a forma como você olha para o céu. É a história de como a perfeição da engenharia foi derrotada pela imperfeição do instinto. Sejam bem-vindos ao canal, onde desvendamos os mistérios que a história insiste em esconder. Você está aqui porque, assim como eu, sente uma atração irresistível pelo inexplicável, pelo que está além da nossa compreensão. E o caso do voo 447 é a definição de inexplicável, um enigma que nos força a encarar a fragilidade da vida moderna. Imagine a cena: um avião moderno, um Airbus A330, considerado um dos mais seguros do mundo, uma fortaleza voadora, tripulação experiente, com milhares de horas de voo, 228 almas a bordo, 58 brasileiros, 61 franceses, 28 alemães e mais de 30 nacionalidades. Pessoas reais, com nomes, histórias e um destino interrompido. O voo era rotineiro. Mas, em algum lugar sobre o Atlântico Negro, na temida e traiçoeira Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, a rotina se transformou em pesadelo. O avião entrou em uma área que os pilotos chamam de cemitério de aviões. Você sabia que por quase 2 anos a localização exata do avião foi um segredo guardado pelo oceano, um túmulo submerso a 4.000 metros de profundidade? Que a busca foi uma das mais caras, desesperadoras e tecnologicamente desafiadoras da história? Neste vídeo, você vai mergulhar nos detalhes que a mídia não contou. Vamos analisar os últimos 4 minutos e 23 segundos de terror, a transcrição arrepiante da caixa preta que revela o caos e a confusão na cabine, e a lição brutal que a aviação aprendeu com a tragédia. Você está pronto para encarar a verdade? Para ouvir o que o oceano tentou silenciar? Mas antes de continuarmos essa jornada para o fundo do Atlântico, eu preciso de um favor seu. Se você é fascinado por mistérios, por histórias que desafiam a lógica e por verdades que precisam ser contadas, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum mergulho profundo como este. Você não vai querer ficar de fora quando desvendarmos o próximo segredo. O voo 447 não era apenas um trajeto entre 2 capitais. Era uma travessia de 11 horas sobre um dos trechos mais inóspitos e temidos do planeta, o Oceano Atlântico. Uma vastidão escura onde o radar terrestre não alcança. Às 22h30 do dia 31 de maio, o Airbus A330 decolou. A bordo, o comandante Marc Dubois, um veterano respeitado com 11.000 horas de voo, e 2 copilotos, Pierre-Cédric Bonin e David Robert. Dubois, com sua experiência, era a garantia de segurança. Você consegue imaginar a falsa sensação de segurança na cabine nas primeiras horas? O som monótono dos motores, o conforto da aeronave de última geração. Mas havia um monstro à frente, uma muralha de nuvens. A ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical. Um cinturão de tempestades violentas, com nuvens,
cumulonimbus que alcançam alturas de 15 mil metros, carregadas de gelo e fúria. Às 2h da manhã, o comandante Dubois, seguindo o protocolo de descanso, deixou o avião nas mãos dos 2 copilotos. Você confiaria sua vida a essa decisão, sabendo que a tempestade estava a poucos minutos de distância? O avião estava prestes a entrar no coração da turbulência extrema. E foi nesse momento, no ápice da escuridão e da natureza selvagem, que o primeiro e fatal elo da corrente de erros se rompeu. O que exatamente aconteceu quando o avião entrou na tempestade? A resposta está em um pequeno tubo de metal, um sensor de velocidade, que custou 228 vidas e mergulhou a aviação em um pesadelo. Às 2h10, a aeronave cruzou uma área de cristais de gelo em alta altitude. E aqui está o ponto de virada, o momento em que a tecnologia traiu a tripulação. Os tubos de pitot, pequenos sensores externos que medem a velocidade do ar, congelaram. Não um, mas os 3 pitots. Você pode pensar, um avião moderno não tem redundância? Sim, tinha. Mas quando os 3 pitots falharam simultaneamente, o computador de bordo, o cérebro eletrônico do avião, entrou em um estado de pânico digital. Ele não sabia mais a que velocidade estava voando. O que aconteceu em seguida é crucial e aterrorizante. O piloto automático se desconectou. Você já sentiu o desespero de perder o controle de algo que deveria ser automático, confiável? Para os copilotos, foi isso. De repente, eles estavam pilotando manualmente, no meio de uma tempestade violenta, sem a informação mais vital para manter o avião no ar, a velocidade. A última mensagem automática enviada pelo avião, via sistema ACARS, foi um código de erro. Nave ADR disagree. Os dados de navegação não concordam. Depois disso, o silêncio. Um silêncio que para o mundo exterior duraria anos. O que os pilotos fizeram instintivamente e por que esse instinto, treinado por anos, foi o pior erro possível? A resposta está em um comando simples, mas catastrófico, que selou o destino de todos a bordo. Com o piloto automático desligado, o avião começou a inclinar levemente para a direita. O copiloto Bonin, que estava no comando, reagiu. E aqui reside o erro catastrófico que a investigação revelaria. Um erro que desafia a lógica da aviação. Em vez de manter o nariz do avião baixo ou estabilizar a aeronave, Bonin puxou o side stick, o manche lateral, totalmente para trás, mantendo-o nessa posição por quase todo o tempo da queda. Você sabe o que isso significa? Ele estava mandando o avião subir, ignorando o fato de que, em alta altitude e com baixa velocidade, essa manobra levaria à perda total de sustentação. Por que ele fez isso? A teoria mais aceita é a desorientação espacial e a falta de treinamento para lidar com a perda de dados de velocidade em alta altitude. Naquele momento de estresse extremo, ele reverteu o comando que deveria ter salvado o voo, agindo contra a física. Ao puxar o nariz para cima, o avião perdeu sustentação. Entrou em stall aerodinâmico. O Airbus A330, projetado para ser inderrubável, estava caindo. Não em queda livre vertical, mas deslizando para trás, com o nariz para cima, a uma taxa de 3.300 metros por minuto. Você consegue sentir o tremor violento, o alarme incessante na cabine, a sensação de queda livre que durou mais de 4 minutos. É tempo suficiente para o pânico se instalar em cada um dos 228 corações. O comandante Dubois voltou para a cabine, mas será que ele conseguiu reverter a situação? A transcrição da caixa preta revela as palavras finais de desespero. Uma conversa que se tornou o epitáfio de 228 vidas. Às 2h11, apenas 1 minuto após o início da crise, o comandante Dubois foi chamado de volta à cabine. Você consegue imaginar a cena? Ele entra e encontra o caos. Alarmes disparando, os copilotos confusos e o avião em uma atitude de voo que desafiava a lógica. O pânico era palpável, registrado em cada palavra. A transcrição da CVR, gravador de voz da cabine, é um documento de puro terror, um registro frio de uma morte iminente. Bonin comenta:
Não consigo subir, não consigo subir. Ele ainda puxava o manche para trás. Robert diz: mas estamos subindo desde o início. A voz dele revela a confusão e a percepção tardia do erro. Você percebe a ironia cruel? Bonin estava puxando o manche para subir, mas o avião estava caindo. Robert, o outro copiloto, percebeu que a atitude do avião estava errada, mas não conseguiu se impor ou reverter o comando. O comandante do Bois, ao assumir, tentou entender o que estava acontecendo. Mas o tempo era o inimigo mais rápido. O avião estava perdendo altitude de forma irreversível. Você teria a clareza mental para diagnosticar o problema em segundos, sob tamanha pressão, com a vida de centenas de pessoas em suas mãos? O erro fatal persistiu. O comando de subir. E o avião continuava a despencar, levando consigo a esperança de todos. Por que a tripulação não percebeu o stall? A falha não foi apenas dos pilotos, mas de um sistema, que deveria ter gritado o perigo, mas em vez disso, se calou no momento mais crucial. O Airbus A330 tem um alarme de stall, um aviso sonoro e visual que grita "stall, stall", quando o avião perde sustentação. É o aviso de morte. Você esperaria que esse alarme estivesse berrando na cabine durante toda a queda, certo? Ele estava. Mas devido a uma falha de design do sistema, o alarme de stall se cala quando o computador detecta que a velocidade do ar é muito baixa para ser confiável. Como os pitotes estavam congelados, o computador pensou: não tenho dados de velocidade, então não posso confirmar o stall. Você entende a tragédia dessa falha de design? O aviso mais importante se silenciou no momento em que era mais necessário, dando à tripulação a falsa sensação de que o problema havia sido resolvido. Quando o avião recuperava momentaneamente a velocidade suficiente para o computador acreditar nos dados, o alarme voltava a gritar. Mas a cada vez, Bonin puxava o manche para trás, diminuindo a velocidade, e o alarme se calava novamente. Eles estavam presos em um ciclo vicioso de desinformação, erro e silêncio ensurdecedor. Onde estavam os destroços? A busca pelo avião foi uma odisseia de meses, uma caçada no abismo. E o que foi encontrado primeiro foi um sinal de esperança e, ao mesmo tempo, de desespero. O mundo acordou com a notícia. O voo 447 desapareceu. A Air France e a Marinha Brasileira iniciaram uma das maiores e mais angustiantes operações de busca e resgate da história. Você consegue imaginar a angústia das famílias olhando para o horizonte, esperando por um milagre que sabiam no fundo que não viria? A cada dia que passava, a esperança se esvaía, substituída por uma dor lancinante. A área de busca era gigantesca, maior que muitos países. O oceano, implacável, guardava seu segredo. 5 dias depois, a primeira confirmação sombria. Destroços foram encontrados a 900 quilômetros da costa brasileira. Poltronas, malas e, tragicamente, os primeiros corpos. O oceano começou a devolver lentamente o que havia engolido. Você se lembra daquele momento? A esperança se esvaiu, substituída pela certeza da tragédia. Mas o corpo principal do avião, as caixas pretas, a chave para a verdade, continuavam no fundo do mar, a 4.000 metros de profundidade, em um silêncio absoluto. O que o oceano escondeu por quase 2 anos? A tecnologia de ponta foi usada para encontrar a agulha no palheiro, e o que ela revelou foi chocante, um testemunho mudo da catástrofe. Busca pelas caixas pretas durou 23 meses. Quase 2 anos de buscas fracassadas, milhões de dólares gastos, e a pressão das famílias por respostas. Era uma caçada no abismo, uma missão que parecia impossível. Você já se perguntou como é procurar algo no fundo do oceano, em escuridão total, sob uma pressão esmagadora, onde a luz do sol nunca chega? Em abril de 2011, a sorte mudou. Uma equipe de busca, usando sonares de alta tecnologia e veículos subaquáticos robóticos, ROVs, finalmente localizou os destroços principais. E lá estavam elas, as caixas pretas, milagrosamente intactas, guardando o segredo da tragédia.
Você consegue sentir o alívio e a tensão daquele momento? A verdade estava prestes a emergir das profundezas, a ser revelada ao mundo. A recuperação das caixas pretas foi um feito de engenharia. Elas foram levadas para a França e o mundo prendeu a respiração, esperando o veredito final. O que as caixas pretas revelaram sobre os últimos momentos? A transcrição completa é um soco no estômago e mostra a dinâmica de poder e a confusão fatal na cabine. O relatório final do BEA, Bureau d'Enquête et d'Analyses, a agência francesa de investigação de acidentes aéreos, foi devastador. Ele confirmou o que muitos temiam. A tragédia foi uma combinação letal de falhas técnicas e falhas humanas. A transcrição da CVR revelou que, nos últimos segundos, o copiloto Robert finalmente percebeu o erro de Bonin. Robert comenta: "Mas estamos em stall, não é?" Bonin responde: "Estamos em stall, sim." Você consegue imaginar a dor dessa confissão, feita quando já era tarde demais, quando o avião estava a segundos de atingir o oceano? É o som do arrependimento final. O comandante Dubois, que estava tentando entender os dados confusos, nunca conseguiu reverter o comando de Bonin. O avião atingiu o oceano com uma velocidade vertical de 200 km/h, praticamente intacto, mas com uma força que o desintegrou instantaneamente. Você consegue ouvir o som do impacto, o grito final, que o oceano abafou, o silêncio que se seguiu. Quem foi o culpado? A Air France e a Airbus foram a julgamento. Qual foi o veredito que chocou o mundo da aviação e deixou um gosto amargo de injustiça? O caso do voo 447 não terminou com a recuperação dos destroços. Ele se arrastou por anos nos tribunais. A Air France e a Airbus foram acusadas de homicídio culposo. Você acha que a culpa é da máquina, que falhou ao congelar os pitôs? Ou do homem, que falhou ao reagir de forma errada, puxando o manche para trás? O julgamento foi um calvário para as famílias, uma busca incessante por justiça e por um culpado. Em 2023, após anos de batalha legal, o Tribunal de Paris absolveu a Air France e a Airbus. Você sente a injustiça? A decisão gerou revolta, mas a justiça francesa considerou que, embora houvesse falhas, não havia nexo causal direto entre elas e o desastre. No entanto, o legado do AF447 é inegável. A aviação mudou. Os pilotos foram substituídos por modelos mais resistentes ao gelo. O treinamento de pilotos para lidar com stall em alta altitude foi revolucionado, com foco na consciência situacional e na comunicação. Você voa mais seguro hoje por causa das 228 vidas perdidas naquela noite. É o preço amargo da evolução. O que resta do mistério? Mesmo com as caixas pretas, há uma peça do quebra-cabeça que o oceano ainda guarda. Um detalhe que nos lembra da fragilidade humana. O voo 447 não é mais um mistério de o que aconteceu, mas sim de por que aconteceu daquela forma. Você consegue aceitar que, mesmo com toda a tecnologia, a falha humana, a desorientação e a falta de comunicação podem ser mais letais do que qualquer falha mecânica? O mistério final reside no silêncio que se seguiu. O silêncio dos passageiros, que nunca souberam o que estava acontecendo até o último instante. O silêncio do oceano, que guardou a verdade por tanto tempo. Você se pergunta, o que eles pensaram? O que sentiram? O que disseram uns aos outros nos últimos segundos? O legado do AF447 é um lembrete sombrio. A aviação é uma dança delicada entre a engenharia perfeita e a imperfeição humana. E quando essa dança falha, o preço é a tragédia. Você nunca mais verá um voo noturno sobre o Atlântico da mesma forma. Se você sentiu o impacto dessa história, se você se emocionou com a busca pela verdade, mostre seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que você valoriza o trabalho de pesquisa e a profundidade com que tratamos esses mistérios. Seu like é o nosso combustível para continuar desvendando o inexplicável. O voo 447 é uma cicatriz na história da aviação.
É a prova de que, por mais que a tecnologia avance, a vigilância humana é insubstituível. Você agora carrega consigo a memória das 228 pessoas que embarcaram naquele avião, cheias de esperança, e que encontraram um destino cruel no meio do Atlântico. Lembre-se, por trás de cada manche há um ser humano. E por trás de cada tragédia há uma lição que não podemos esquecer. A lição de que a comunicação, o treinamento e a humildade diante da natureza são tão vitais quanto o motor mais potente. Se você quer mergulhar em outros mistérios que desafiam a razão, como o desaparecimento do Triângulo das Bermudas ou a verdade por trás do ET de Varginha, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Você tem a chave para desvendar o próximo segredo. Até a próxima e que a verdade esteja sempre com você.